Olá, com muita alegria retornamos à nossa devocional. A última foi feita no dia 19. Este período nós passamos aí um momento no hospital com a esposa, né, a Damares, que fraturou o tornozelo, passou por 2 cirurgias, graças a Deus está bem, está em casa e agora cuidando dela aqui e trabalhando aqui em casa também, trazendo aqui o meu material para o trabalho e estamos cuidando dela sim, mas agora sobra tempo para a gente fazer e voltar com as nossas devocionais. Eu quero deixar com você um grande abraço e dizer que estou com muita saudade das nossas interações, embora você tenha feito isso nos versículos, nos textos bíblicos que nós compartilhamos. E desejo que a minha experiência de hoje fortaleça a sua fé, lhe dê desejo cada vez mais intenso de servir ao Senhor e de experimentar do Senhor. Espero que você esteja muito bem, bem com Jesus. E é muito bom ter você comigo. Talvez até o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo, devido a tantas coisas que eu preciso contar para vocês. Vou tentar resumir o máximo aqui, tá bom? A gente conseguir colocar no mesmo tamanho de sempre. Muito bem, no dia 19, numa quinta-feira, eu estava na sala pastoral, já iniciando os meus trabalhos de preparação de sermão. De repente, eu recebo uma ligação de que minha esposa havia caído, estava caída numa calçada aqui próximo à nossa casa. Então, eu saí da igreja rapidamente e quando eu cheguei, ela havia fraturado o pé e nós tomamos as providências, levamos para o hospital e ali ela permaneceu do dia 19 até agora, no sábado. Chegamos em casa aqui por volta das 10 horas, mais ou menos, né, da manhã deste último sábado, né? Então ficamos lá por volta de 8, 9 dias, se eu não estou equivocado, e passamos aí neste período. O Damares sofreu, então na quinta-feira do dia 19, ela sofreu um procedimento cirúrgico, porque ela fraturou o tornozelo em 3 lugares e deslocou, e aí eles tiveram que chegar no lugar, colocar aquela chamada, ou chamado fixador de gaiola, né? E ali ela permaneceu até na quinta-feira da semana passada agora, quando fez a cirurgia definitiva, uma cirurgia, segundo o médico, muito complexa, e o médico disse que foi uma fratura muito grave. E graças a Deus ela já está em casa, ainda dependendo dos movimentos, sente dores, mas está, graças a Deus, muito bem e não pode colocar o pé no chão, lógico, né? Então estou cuidando dela aqui. Então fiz um resumo do que aconteceu para mostrar a vocês, que nós sentimos e experimentamos literalmente o cumprimento daquilo que eu tenho falado constantemente com você. Eu tenho sempre falado da soberania de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da assistência de Deus, do propósito de Deus. E nós vivemos nestes 9 dias a literalidade do Salmo 23. Tanto é que eu resolvi, ontem na escola dominical, falar sobre isso. Lá está lá no canal da igreja, IPB de Nova Brasília. Você tem lá o estudo bíblico com 50 minutos, detalhadamente no Salmo 23. Mas aqui eu preciso fazer um breve resumo do porquê, então, eu estou falando que vivemos, na verdade, né, literalmente a questão do Salmo 23. Existem muitas pessoas que estão sendo levadas por falsos mestres que estão ensinando coisas que a Bíblia não diz a respeito do autor das Sagradas Escrituras. Algumas pessoas são capazes de chegar e dizer para você, quando você enfrenta uma adversidade, dizendo: diga para Deus que você não aceita isso e determina a cura. Interessante, né? Como pode o servo determinar alguma coisa ao seu senhor? Não seria inverso? Pois então, outros dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Sendo assim, então nada chegará à minha tenda, né? Pois bem, eu tenho falado sempre que o Salmo 23 tem sido às vezes mal interpretado. E quando digo isso,
Eu vou explicar resumidamente. Quando o Senhor diz o salmista diz: "Nada me faltará", ele não está dizendo que não terá ou sofrerá nenhuma aflição ou tribulação. Ele está dizendo, como está no versículo 4, que a presença provedora do Senhor, e aí vai no versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, fechando então com a cereja do bolo, a consumação da vida eterna. A grande questão do Salmo 23 não são as ausências das adversidades, mas é a presença de Deus também nas adversidades. Então vamos lá, resumidamente. Quando eu cheguei no local onde a Damares havia sofrido o acidente, Deus tinha preparado 2 homens e 2 mulheres desconhecidos que haviam pegado o material deles e feito um travesseiro para que ela pudesse apoiar a sua cabeça, uma vez que ela estava, de certa forma, desmaiada. Ela desmaiava, voltava e a dor era intensa, ela desmaiava novamente. E eles estavam ali cuidando dela, já haviam ligado para o SAMU, mas as perguntas estavam muito normais, né, do SAMU, que precisa das orientações. Estava demorando muito quando eu cheguei e eu decidi vir, então, que era só o pé, que ela não havia batido a cabeça, coisa do tipo. Então, resolvi eu mesmo levá-la. E quando nós chegamos no primeiro local onde ela foi atendida, o técnico de enfermagem já veio com a cadeira, já pegou ela e disse para mim assim: "Olha, fique tranquilo que agora eu vou cuidar dela". E cuidou dela com um carinho que você nem imagina. A atendente foi muito carinhosa. O médico passou o raio-x e diagnosticou que havia uma fratura que necessitaria de uma cirurgia, e aí então ele encaminhou para outro local. Quando lá chegamos, também a recepção foi extraordinária com a gente. O pronto-socorro foi maravilhoso com a gente. Os médicos, o primeiro médico que atendeu, muito gentil, muito carinhoso, fez os procedimentos e disse que realmente seria uma cirurgia. Ela então é levada, faz o primeiro procedimento, a equipe médica a tratou com muita dignidade. E ela foi então para o quarto, e lá nós ficamos esses 8 ou 9 dias, eu creio que 9 dias, 8 noites, né? Na verdade, ali nesse quarto, e todos que passaram por lá tinham um carinho muito especial com Damares, a ponto de não só cuidarem dela de maneira espetacular, mas também no final, alguns profissionais irem lá para se despedirem dela, para vê-la antes dela vir embora, isso no sábado agora. E passaram por lá, então, 3 médicos. O primeiro que atendeu, o doutor Tiago, o segundo que foi lá da pós-cirurgia, doutor Matheus, e no final, doutora Jennifer, que esteve com a gente lá cuidando e deu alta para Damares. Todos, de uma maneira espetacular, gentilíssimos, tratou-a muito bem. E nós podemos relatar para eles, podemos relatar para as copeiras, podemos relatar para as roupeiras, podemos relatar para o pessoal da limpeza, as enfermeiras, enfermeiros, os técnicos de enfermagens, todos que passaram ali, nós podemos relatar para eles e testemunhar que eles eram, sim, resposta da oração daqueles que intercederam, tantas pessoas oraram por ela, aqueles que intercederam por ela. Sabe, quando nós saímos de lá, nós saímos emocionados, não porque Deus mandou, o anjo segurou e não deixou ela cair. Não, não é isso não. Ela caiu. Fraturou em 3 lugares, fratura grave, diz o médico. 2 cirurgias, a segunda complexa. Ela sentiu dor aqui, sentiu dor lá depois, na pós-operação, na sexta-feira, ela sentiu muita dor. E teve um momento que ela realmente chorava de dor. E eu chorava assim por dentro com ela. No entanto, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor cumpriu a sua promessa, Ele é fiel, Ele esteve ali assistindo, cuidando, afofando, segurando a nossa mão.
temos o carinho da igreja, o carinho dos irmãos, o carinho seu, que manifestou também quando eu coloquei a nota que não estaria postando aqui as devocionais. Então, sempre tenho experimentado esse cuidado de Deus e gostaria de testemunhar mais uma vez aquilo que prego, experimentamos agora nesses 9 dias, do dia 19 até sábado, 8 dias, a maneira como Deus, 9 dias, a maneira como Deus nos conduziu e nos assistiu ali. O Senhor é soberano. Descanse no Senhor. Se você sofrer uma queda, saiba que Ele está com você. E esta é a diferença. Aí você pode bater no peito e dizer: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus abençoe a sua vida. Espero que isso tenha sido bom para fortalecê-lo na presença do Senhor. Toda glória ao nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Um abraço. E agora sim, até amanhã, querendo o Senhor. Até lá. Deus abençoe.